Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber a CEO do Base 27, Michele Janovic. Michele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Gestor. Obrigada, eu que agradeço o convite. Michele, o Base surge num momento de efervescência do ecossistema de inovação. A gente estava conversando anteriormente aqui que foi feito um trabalho até da Fundação CERT de planejamento do ecossistema de inovação, de ocupação e de criação desses espaços. Então, vários atores atuando. E ele nasce por volta dos anos de 2020 ali, com o propósito de ocupar ali, de ser um espaço para promover inovação, inicialmente para a construção civil, e depois ele vem se moldando e criando o seu próprio caminho. Eu queria começar a pergunta para te fazer, como que o Base gera valor hoje para os seus mantenedores, para as pessoas que participam ali do Hub? Legal. Boa pergunta. Eu acho que para te responder essa pergunta, eu vou contextualizar como que a gente chegou nessa geração de valor. Eu acho que a geração de valor do Base para os mantenedores, ela já vem desde que o Base foi pensado e concebido, porque ele foi pensado por esse grupo de empresários que queriam se conectar com a nova economia. Basicamente, para a gente resumir, seria isso. Eles viam movimentos de inovação que estavam acontecendo, viam grandes empresas aí sólidas, perenes, sucumbirem frente às empresas de base tecnológica que chegavam, às vezes sem aversão nenhuma ao risco, né? Na verdade, sempre sem aversão nenhuma ao risco, e aí avançavam aí nos seus projetos. E essas empresas sucumbiam. Bom, no segmento da engenharia e construção, o que está acontecendo? Quais são as tendências? Será que as nossas empresas vão continuar perenes? É nesse contexto que o Base é criado por esses empresários. A gente precisa entender esses movimentos, precisa se conectar com inovação. Precisa se conectar com o resultado que eu vou gerar para o meu cliente lá na frente. Porque aí é o resultado para a minha empresa também, para eu continuar nesse mercado. Então, eles constroem ali um grupo de benchmark, de entendimento, de compreensão, vão para outros ecossistemas de inovação, e aí surge essa ideia de ter esse espaço, que na verdade não precisava ser um espaço físico, mas um espaço de conversa, um espaço de diálogo, um espaço de conexão, onde eles conseguissem, de fato, conversar sobre essas temáticas, entender sobre o que estava acontecendo, estar à frente desses movimentos. E aí surge o Base 27. O Base 27 foi pensado, e foi legal que tu mencionou o trabalho que foi feito com a Fundação CERT, que foi um trabalho promovido pela Movimentação Capixaba pela Inovação, MCI, lá em 2019, onde começa a ser construído esse ecossistema, começa a ser não construído, mas entendido como ele está construído naquele momento. E aí sim, a gente lançar quais são os projetos estruturantes, os programas estruturantes que a gente vai montar nesse estado para, de fato, a inovação começar a tocar todas as empresas, né? E as organizações realmente trabalharem em ecossistema, trabalharem em conjunto, formar um ecossistema sólido. E quando eu tive acesso a esse documento, que foi o relatório executivo do MCI, foi quando eu estava, inclusive, trabalhando como voluntária no Founder Institute, que era uma pré-aceleradora do Vale do Silício, e eu olhei para esse relatório para entender como a gente poderia contribuir na geração de startups para o Estado, porque um dos programas estruturantes era ter aí 1.000 startups ativas até 2030. Então, o Founder, naquela época, entrava com esse apoio. A gente era o funil para a construção de empresas de base tecnológica. Ajudava e contribuía nisso. Quando eu tive a oportunidade de ir para o Base 27, a convite dos empresários lá, né? O Francisco Carvalho, da Timinal, que foi uma empresa fundadora do Base, ele esteve à frente do Base. Eu fui convidada a participar e eu também olhei para esse relatório. Bom, dado tudo que está sendo construído aqui no Base, o que a gente precisa não perder de vista enquanto criação de um ecossistema, e o Base entra para colaborar. Então, esse documento ele é de 2029, 2019, e o Base 27 foi criado em 2020. Então, o Base nem estava mapeado no relatório. No entanto, como o ecossistema já estava olhando para isso, os movimentos já estavam acontecendo, esses empresários também entenderam a oportunidade. E aí o Base 27 veio em 2020. Assim como outros surgiram depois
e que não estavam necessariamente no relatório como um programa estruturante, mas surgiram depois por conta desse movimento todo, né, de inovação que o Estado também promoveu. E a gente começa a geração de valor desde o início, quando a gente fala que a gente está baseado em alguns pilares, desde o início, né? Que é conexão, conhecimento, a imagem da empresa atrelada a movimentos de inovação e o espaço físico, o próprio espaço físico. Mas eu quero chamar atenção para os dois primeiros. Conexão, que é a razão de existir do Base, a gente gera valor para a empresa daquela época até hoje, quando a gente traz desafios das empresas e traz as soluções para conectar facilmente e essa empresa já ganhar valor, já gerar valor para ela, seja por uma produtividade, aumentar a produtividade, diminuir custo, ter uma tecnologia que ajude ela na tomada de decisão, nos seus processos e tudo mais. E a gente vê isso desde a área de RH, área de marketing, área de finanças, não só nos processos produtivos de uma indústria, mas a parte mais administrativa também, que carece às vezes de tecnologia, a gente consegue facilmente entender o que vocês precisam, qual é o resultado que vocês querem atingir e como a gente traz essas soluções para gerar valor. Então, a conexão, ela está muito relacionada a isso. E quando a gente olha para o pilar de conhecimento, vamos pensar num segmento de engenharia e construção, que na época os relatórios lá da McKinsey mostravam que ela só ganhava da pesca em grau de maturidade de inovação. A gente precisava fazer alguma coisa. Se ela só ganhava da pesca, significa que o grau de maturidade ele é baixo. A gente não está ainda preparado. Mas existe a necessidade e o interesse das empresas em se preparar. O que a gente faz? Esse pilar de conhecimento é para te levar essas temáticas, tornar acessível esse conhecimento, mostrar para vocês que isso existe. Essas são as tendências. E esse empresário, o ponto focal que a gente chama, né, que são as pessoas que as empresas indicam, que a gente tem que conversar com elas, para elas disseminarem esse conteúdo para outros departamentos na organização e trazerem outras pessoas para participarem, e aí sim, todo mundo começar a entender o que está acontecendo para que a empresa, de fato, consiga fazer a inovação acontecer. Quando a gente leva isso, esse empresário começa a ter uma compreensão, as pessoas começam a ter uma compreensão, começar a entender de fato o que é inovação, quais são as ferramentas que podem ser facilmente aderidas nos seus processos, como que eles podem ganhar produtividade, ganhar em escalabilidade, né, do que já é feito dentro da organização, como que a gente pode melhoria contínua, que a gente sempre ouviu falar, mas como que a gente melhora, faz inovação incremental, como que a gente pode pensar daqui a pouco uma adjacência, né, na inovação, como que a gente pode olhar para a inovação disruptiva, e o que isso tudo significa. Para eu saber como fazer isso, eu preciso compreender esses movimentos. Então, acho que os ganhos que essas empresas têm até hoje, quando a gente está falando em geração de valor, é tanto a gente conseguir plugar soluções reais para os desafios reais que eles têm, e aí a gente faz isso de várias formas, não só com conexão com startups, mas com projetos, com eventos, com benchmarkings, com speed datings, né, que são movimentos onde a gente traz as soluções e as pessoas para falarem, conversarem, se apresentarem rapidamente. Matchmaking, que eu sei que existe esse problema, ele é comum às empresas, vou trazer aqui várias soluções, vou fazê-los conversar a respeito. E facilmente ali já gera conexões. E rapidamente elas se conectam com essas soluções. Quando a empresa está sozinha fazendo isso dentro, ela tem um pouco mais de dificuldade, eu não diria nem uma dificuldade, mas não é tão veloz o processo. Quando ela está num ecossistema que a gente promove, ela consegue facilmente chegar nessas soluções que ela está procurando. E aí a gente costuma dizer, e acho que é um dos valores que o Base 27 gera para essa empresa, nós somos como se fosse uma extensão da área de inovação dessa empresa. Muitas nem têm uma área de inovação, tem um ponto focal, então a gente contribui para ser essa extensão e para ajudá-los a se conectar com essas soluções que eles têm. Então, acho que os ganhos que essas empresas têm em velocidade, né, dessa conexão com inovação, de olhar para uma tendência, da gente conseguir ser muito assertivo e compreender de fato o problema que ela tem, o desafio que ela tem, com a equipe que a gente tem no Base, e trazer a solução certa. E isso a gente vê até pelos próprios depoimentos de algumas empresas que estão com a gente, né? Do quanto a gente consegue gerar o valor por conta desse cuidado em entender o problema. E aí sim levar a solução que de fato vai se adequar. Então acho que em geração de valor, esses dois pilares de conexão e conhecimento fazem muito sentido porque eles estão constantemente levando para a empresa as soluções que elas precisam, a nível de conhecimento e a nível de negócio. Certamente a gente vai falar muito sobre inovação aqui e é exatamente um ponto que eu queria puxar
para entender quais que são as métricas-chave que vocês avaliam se o Hub, se o Base 27 continua fiel ao propósito de impulsionar a inovação no ecossistema capixaba. Essa pergunta ela é muito boa, porque num hub de inovação, quando a gente está falando de tendência, de conexão com o mundo da inovação, pensa que a gente tem uma geração, a gente tem negócios lá que são completamente diferentes. A gente tem as nossas métricas, mas o que de fato é valor para cada um desses clientes? Então, eu não faço uma métrica geral do Base 27. A gente tem as nossas metas administrativas nossas e de negócio, mas eu olho para o que é valor para o cliente. Quais são os KPIs do cliente? Então, e esse é um trabalho que a gente faz todo início de ano. Sentar com cada empresa e pedir que nos abram qual é o planejamento estratégico, quais são as metas que eles têm. Dependendo dos KPIs do cliente, é que a gente vai traçar quais são os nossos KPIs com eles, com cada cliente. Então, cada ano, a gente vai olhar para o que a empresa quer atingir. E o que ela quer atingir, a gente desenha os KPIs entre Base 27 e empresa para a gente ajudá-los a atingir os objetivos estratégicos que eles têm. Porque aí a gente volta na geração de valor. Eu não vou gerar valor fazendo a mesma coisa para todo mundo. E aí a gente acaba sendo até um pouco mais consultivo, eu diria, nesse sentido. E é como a gente, de fato, está se posicionando. Porque a gente entendeu, nesses últimos 5 anos, que quando eu levo a mesma coisa para todo mundo e meço com a mesma régua, eu não consigo atingir todo mundo com o mesmo resultado. Então, necessariamente, a gente tem esse cuidado hoje, e testamos isso no ano passado, funcionou, e esse ano a gente intensificou. Eu preciso que as empresas me abram um planejamento delas para a gente ser mais assertivo nos KPIs delas. E aí, qual é a surpresa que muitas vezes a gente tem? E aí eu volto na geração de valor. A surpresa é que muitas nem têm um planejamento estratégico, às vezes bem estruturado. E para eu conseguir fazer um plano de inovação para elas, né, eu preciso entender como que é esse planejamento. Precisa ser a estratégia da empresa, né? Exato. Senão vai ser uma inovação pela inovação sem ter um propósito específico, uma solução específica que você está buscando, né? Perfeito. Então, e aí o que é o valor disso? Ao descobrir que talvez esse planejamento estratégico, ele ainda não esteja tão robusto, existe um plano mínimo, mas ele pode ser melhorado, a gente inclusive ajuda nisso. Inclusive ajuda essa empresa a se conectar. No dia que o Base vai fazer o planejamento, mas o Base vai achar a melhor solução para esse planejamento de fato ganhar corpo. E aí sim, com base nisso, a gente destacar quais são esses KPIs que a inovação vai ajudar. A inovação é o meio deles se conectarem com o resultado que eles precisam se conectar, né? Michele, pegando, vamos dizer, o KPI Master da Fundação CERT, do trabalho que foi feito aqui de criar 1000 startups, e esses desafios que são gerados de grandes empresas, grandes mantenedores, que muitas vezes nem estão na estrutura do Base, né, que participam ali do ecossistema, de certa forma. Quais são os cases que você pode contar para a gente de, eventualmente, spin-offs ou inovações disruptivas que foram proporcionadas ali dentro desses mantenedores e, eventualmente, se a gente chegou a auxiliar dentro dessa métrica de novas startups aqui no legal. estado. Legal. O Base 27, ele nasceu para conectar empresas tradicionais, né, com a nova economia, com inovação, mas também, eu não disse isso, olhando para a diversificação da matriz econômica do Estado, matriz de enriquecimento, que é o quê? Empresas de base tecnológica. E aí, a gente foi ver vários relatórios, se a gente fosse olhar o de Santa Catarina, que a gente teve acesso, o último relatório que tinha saído de lá era que lá tinham mais de 19 mil empresas de tecnologia. A gente está falando de empresas pequenas, médias, grandes e startups. E aqui tinha sido mapeado, até foi um relatório também de Santa Catarina, do Sebrae Santa Catarina, que mapeou mais de 500 empresas, né? Aí falando basicamente de startups pelo mapeamento, mas muitas empresas ali acabam não sendo startups, mas empresas de tecnologia que são vistas também, ou se colocam como startups por gerar tecnologia. Então, quando a gente olha, o Base 27 também quer capilarizar isso, também quer trazer e formar ou ajudar a diversificar essa matriz econômica. Uma das coisas que a gente faz é olhar para empresas que tenham soluções que podem ser plugadas nos negócios e a gente ajudá-las a impulsionar. Aí a gente está falando, tu perguntou de spin-off. Tem uma empresa, a Serra Betume, que ela atuou com a gente. Quem estava com a gente lá era o Guilherme Barbosa, acho que vocês devem conhecer.
E desse nosso trabalho junto com a Serra Betume, junto com outras empresas, e o Guilherme muito próximo da gente, surgiu essa ideia de criar uma startup para economia de baixo carbono, né? Então, reduzir essa pegada de carbono nas empresas, especialmente as grandes indústrias. E isso foi trazido para o Base 27 para ser parte do planejamento estratégico do Base 27, que a gente poderia mirar nisso, até que se entendeu por que não fazer disso uma startup, né? Ele mesmo entendeu, talvez a gente pense nisso como uma startup. Então, a Eco 55, que a gente conhece hoje, é uma spin-off dessa participação desse empreendedor nas ações do Base 27, nas conversas que a gente fez. E aí, essa mesma startup já se plugou com a EDP, por exemplo, para fazer um projeto, uma POC com a EDP, para mapear a cadeia de fornecimento da EDP para poder olhar para o escopo 3 da pegada de carbono. Então, quem está no escopo 3, que é de fato onde rapidamente a empresa pode trabalhar a cadeia de valor dela, né, a cadeia de fornecimento, para diminuir a sua pegada de carbono. Então, a ideia dele é essa. Então, isso é um resultado que a gente teve lá. E esse match que a gente deu entre a EDP e essa startup, eu estou falando deles aqui porque é um case que a gente tem, gerou muito valor para a EDP. Então, a EDP consegue olhar para o Base 27 hoje e entender o valor que a gente gerou. A partir dessa compreensão e agora de que eles podem fazer, de como eles podem fazer para essa economia, né? Ter essa economia. Uma outra foi quando a gente olha assim para... A gente tem uma empresa que é a Fortes Engenharia, acho que vocês também conhecem, e a gente conseguiu, num desafio que eles trouxeram pra gente, numa das conversas, e aí às vezes a gente nem pensa nisso, né? Mas eles identificaram um trabalho, assim, que precisava ser feito de saúde mental na empresa, assim. E vieram perguntar pro Base 27 como que a gente poderia ajudar, porque realmente era uma situação mais crítica, né? E muito delicada hoje em dia, dentro das organizações que a gente vive. E a gente conseguiu trazer uma startup para ajudar nesse processo. Então, no primeiro ano ali de trabalho com essa startup, e foi identificado ali que realmente existia um problema. E esse problema ele era tão grave que a gente tinha ali até pessoas que tinham um pouco... Era mais delicado o caso delas, né? E poderiam até ser pessoas que poderiam vir a se suicidar, né? Então, a gente está falando de suicídio, que hoje é uma coisa que afeta algumas organizações quando a gente fala em saúde mental. É um trabalho que precisa ser falado, é um trabalho que precisa ser pensado. E eles pensaram e trouxeram esse desafio para o Base. A gente plugou essa empresa. No primeiro ano de trabalho, eles já reduziram isso para 43%. E depois 67%, que foi essa melhoria no caso de saúde mental dessa empresa. E isso tem uma relação direta com a produtividade desses funcionários. Então, e pra gente isso é valor, isso é métrica, né? Quando a gente entende que uma conexão dessa, ela tem uma geração de valor monetário, muitas vezes, que vai, na verdade, atingir o financeiro, porque se eu tô sendo mais produtivo, eu tô conseguindo melhorar o meu processo de negócio, eu tô conseguindo trazer ou diminuir o meu custo. Então, são dois cases, assim, que eu trago, porque eles são realmente marcantes no sentido de empresas que saíram do Base 27, né? Uma startup que sai do Base 27, desse modelo que a gente tem, pluga-se a uma outra empresa que também era mantenedora, e aí a Fortes Engenharia com especificamente saúde mental. Que aí a gente tá olhando para cá, a tecnologia não necessariamente vai ajudar só no processo produtivo. E aí eu faço questão de falar de saúde mental, porque também é uma das coisas que afetam a produtividade e que às vezes a gente não se dá tanta conta dentro da organização. Nem todas conseguem, às vezes, olhar para tudo que precisa. Mas facilmente tem uma startup, tem uma tecnologia que pode ajudar e o custo disso não é tão alto, né? Ele é acessível quando a gente está falando de uma tecnologia, de uma startup. E aí a gente consegue facilmente plugar. Então, são resultados que a gente tem que são efetivos e que mostram, assim, o potencial, né, do Base 27 de continuar gerando novos cases, de continuar gerando negócio. Então, são basicamente exemplos, né, do que a gente é capaz lá de produzir. Quando você falou sobre os programas ou as iniciativas, né, de matchmaking, speed dating, enfim, eu entendo que isso tem dois principais desdobramentos. Um muito ligado para empresas mais tradicionais que querem eventualmente fazer uma inovação e outro ligado para incentivo a empresas que ou ainda não iniciaram e poderiam iniciar a partir de uma ideia
ou que já estão numa jornada empreendedora e que podem ter essa jornada mais bem estruturada e, consequentemente, mais chances de sucesso. Então, a gente está falando aqui de startups e corporações. E, ao mesmo tempo, você consegue juntar e fazer essas oportunidades. Mas o que eu queria entender, assim, numa ótica de criação de negócios. A gente sabe que, muitas vezes, tem dois perfis de quem vai iniciar um novo empreendimento. Ou é um empreendedor de primeira viagem, muito jovem, que às vezes está ali ou largou a faculdade, ou até mesmo durante a faculdade, como você fez FUCAP, entende bem que tem um perfil muito empreendedor e que estimula, às vezes, sem ter uma experiência prévia, esse cara já vai iniciar um negócio e tem várias ferramentas de gestão que acabam faltando para esse empreendedor de primeira viagem. Mas tem um outro perfil que é o cara que já está bem experimentado, já passou pelo mercado, já tem ali uma bagagem, tem uma veia empreendedora ou tem uma ideia disruptiva e quer alocar isso. Como que vocês fazem essa avaliação de quais são os melhores momentos de aceleração? Que tipo de aceleração hoje vocês conseguem, de fato, fazer com esses negócios que estão nascendo? E qual o desdobramento? Não sei como é que está, por exemplo, o Área 9, se de fato tem surtido os efeitos que vocês esperavam. Certamente existem desafios ao longo do tempo, mas o que vocês têm entendido a partir dessa geração de novos negócios com a criação do Base 27 inicialmente? Legal. É uma boa pergunta. Quando a gente fala que o Base 27 nasce, né, ali também com esse olhar de diversificação da matriz econômica, aí a gente montou, falou na Área 9, a gente começou a pensar um programa de startups. E na época que eu entrei para o Base 27, eu era voluntária, trabalhei 1 ano como voluntária, como diretora de comunicação e relacionamento, que não era minha área de formação. E aí, eu fui contratada pelo Base 1 ano depois para montar o programa de startups. Por quê? A gente começou, diferente de outros hubs, como um hub corporativo. As empresas que estavam sendo aceleradas para a inovação. Outros hubs, a maioria deles, trazem primeiro as startups. Eles são hubs de startups, são soluções, e aí sim eles vão colocar essas soluções nas empresas. E a gente não fez isso. Eram empresas tradicionais e precisavam entender essa conexão com startup. Quando chegou a hora, 1 ano depois, a gente pensou, como vai ser esse programa? O que não tem ainda nesse ecossistema que a gente vai fazer de diferente? Porque eu vou ser um programa de aceleração. O que essas startups precisam? O que essas empresas demandam dessas startups? Então, a gente fez um programa piloto, que depois virou o Área 9, mas a gente passou ali 4 meses com 13 startups num programa piloto para entender o que elas necessitavam, o que o Base poderia gerar de valor para essas startups. E aí a gente entendeu que o potencial do Hub é ecossistema de negócios, a gente vai gerar negócios. Hoje a gente não tem, não estou dizendo que no futuro talvez a gente não tenha, mas naquele momento até hoje, o nosso papel não é de acelerar empreendedor, mas é de entender quais são os empreendedores que precisam ganhar uma atração, uma velocidade e uma escala. Muito do que a gente pode fazer, sendo que eu tenho várias corporações ali que consomem tecnologia, é plugar essas startups com essas corporações, porque elas têm inúmeros desafios. Então, poxa, nosso papel talvez seja rapidamente conseguir gerar valor para essa startup por meio de negócio. Então, a gente desenha uma tese. Então, essa tese do Base 27, necessariamente a startup precisa estar operacional. Quando chega uma startup em fase inicial, a gente tem parceria, por exemplo, com Tec Vitória. A gente coloca para lá, a gente leva, e aí a gente retroalimenta esse ecossistema. Quando terminar o programa delas lá, talvez eu receba startups já mais operacionais para plugar com esses negócios. Então, cada um tem o seu papel no ecossistema. O Base 27 hoje, o papel dele é startups em fase operacional, que elas já tenham ali um produto para poder ser colocado dentro de uma empresa, plugado facilmente numa empresa, um MVP, que já esteja no processo de validação, que tenha uma solução que se plugue às áreas, aos segmentos que a gente atua. Porque se eu tenho empresa de engenharia, construção, logística, indústria, eu preciso ter soluções para esses segmentos. Pode ser solução transversal, ou seja, relacionada a RH, relacionada a financeiro, relacionado à administração, né, da empresa, RPs, enfim. Mas que a gente sabe que é uma tecnologia que vai ajudar a impulsionar esses departamentos ou processos. Mas necessariamente tecnologias para o negócio, para ajudar a empresa no seu negócio. Aí eu consigo gerar valor para essas startups e esses empreendedores terem a chance de fechar negócios. Então foi aí que a gente entendeu que a gente tinha mais vocação
no sentido de trazer essa startup. Como a gente é um hub que acaba atraindo várias startups de vários segmentos, o que a gente faz é entender que startup é essa e aí sim conectar com ambientes de inovação que faça sentido para ela no momento que ela está. Inclusive, uma startup que chega para o Base 27, ela já está num momento ali que ela precisa ganhar atração e investimento, a gente tem parceiros também que estão no nosso ambiente, que estão no nosso ecossistema, onde a gente consegue colocá-los em contato com investidores, em contato com venture builder, para continuar um processo de aceleração com essas startups. Nós tivemos a felicidade ali de ter um programa de aceleração de startups, de aceleração e pré-aceleração, através de um edital que o Sebrae foi proponente desse edital, junto com FAPES e MCI. Isso é importante de dizer, né? Eles aportaram recurso para 10 ambientes de inovação pegarem esse recurso e fazerem programas de aceleração. Cada um tinha aí uma meta de pré-aceleração no primeiro ano e de aceleração no segundo ano de startups. Então, a gente está falando de 10 ecossistemas pré-acelerando e acelerando. E isso é um trabalho bacana de um ecossistema de inovação, onde há recurso para que outros ambientes possam acelerar, cada um dentro da sua vocação. Esse é até um ponto que eu queria entrar, assim, porque quando a gente fala de criar 1.000 startups aqui no Espírito Santo até 2030, a gente tem 5 anos e eu acho que a gente está ganhando momento, né? Se a gente tem uma grande roda que a gente precisa ali tirar da energia, da inércia, né? A gente tem uma energia inicial ali, mas depois que você ganha momento, aquilo ali passa a girar cada vez mais rápido, eventualmente com menos energia alocada. Eu acho que a gente está chegando nesse momento aqui no Espírito Santo. Mas eu entendo que é um desafio também de ter, ao mesmo tempo, por exemplo, 10 ambientes, ainda que colaborativos, mas que são cada ambiente isolado, fazendo pré-acelerações e acelerações, porque, de certa forma, há uma finitude em relação a esses próprios negócios de base tecnológica. Como que vocês olham para essa característica do Espírito Santo? De, apesar de já ter uma característica muito empreendedora, mas de como que está essa velocidade? Como que vocês enxergam isso e como que esses ambientes não estão competindo muitas vezes pelas mesmas startups? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, vocês só estão fazendo pergunta boa. Mas o que eu vejo? Tá todo mundo trabalhando para crescer a densidade de startups no estado. Tem muito empreendedor bom aqui, como tu falou, muita gente com muito potencial que em algum momento de sua vida saiu do Espírito Santo e que está retornando. E isso é bom por quê? Porque estão vendo que o Espírito Santo está crescendo e quer crescer, quer continuar protagonizando. Não digo continuar protagonizando, mas ele já começou um certo protagonismo. Já está sendo visto no Brasil, já está no mapa da inovação no Brasil como como a menina dos olhos, eu diria, assim. Eu acho que é a bola da vez, né? Então, e tá tendo investimento. O legal é que as instituições, elas estão olhando para isso e aportando recurso. E isso atrai outros investidores. O legal é que quando a gente começa um investimento aqui, a gente vê o governo do estado fazendo movimentos, né? Por meio do Bandes, por meio da FAPES, próprio MCI. Todas essas instituições olhando para esse desenvolvimento do estado, não atrai só as startups que eles vão investir, mas atrai outros investidores, outras empresas que querem estar aqui, porque estão vendo que realmente está prosperando. E aí a ideia é que esses empreendedores, eles venham para cá também. A gente tem muita gente boa aqui, mas como tu falaste, às vezes é difícil, né, a gente conseguir ter uma densidade de startup, porque é um ecossistema pequeno. Só que a gente pode atrair outros para cá. E eu acho que esse é o trabalho que tem sido feito no estado. Cidade da Inovação agora, né? Que vai acontecer. Que a gente está em conversas bem legais, assim, porque eu vejo com muito bons olhos. Quanto mais tem. E eu entendi o teu ponto. E é legal a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Será que muito ambiente vai ter muito espaço e pouca gente nesses espaços, pouca startup, porque não vai ter para todo mundo? Eu acho que a minha visão, talvez apaixonada, né, pelo ecossistema, seja uma visão de prosperidade, de abundância. Se a gente tem muita coisa legal aqui, muitas outras startups, muitos outros empreendedores também vão querer estar aqui. Legal. Se a gente não tem, a gente não atrai. Esse é até um ponto próprio, a rodada de investimento, por exemplo, do Fundo Soberano, né, do FUNCIS.
um dos requisitos, por exemplo, de empresas que não são daqui do estado e que gostariam de receber o investimento era que elas tivessem uma matriz aqui, né? Então há certamente um movimento de atração de bons empreendedores de outros estados que estão olhando para o índice de desenvolvimento humano, para a qualidade de vida do Espírito Santo, para um ambiente que tem não apenas investimento de instituições públicas, mas que tem também está amadurecendo, já está bastante maduro em relação ao investimento de venture capital, corporate venture capital. Então, acho que isso é muito do que eu comentei, nesse momento, né? Então, acho que essa visão de abundância, ela tende a ser mais interessante do que uma visão restritiva, realmente. Né? Eu acho interessante também que, de novo, né, lá nos anos de 2019, a gente tinha o nascimento de vários espaços e muito se dizia assim, eu vi algumas críticas justamente, cara, aonde vai acontecer essa inovação, né? Porque só o espaço não vai ser suficiente, mas esses espaços agora estão cada vez mais preenchidos. E eu sempre falo, Michele, que uma das vantagens competitivas que o Espírito Santo tem é essa institucionalidade, né? A facilidade de um organismo como o MCI, por exemplo, funcionar na prática e não virar ali uma disputa de ego, uma rivalidade, como foi dito aqui, sobre projetos específicos, né? Você que veio de fora, apesar de já ter bastante tempo de Espírito Santo, como que você vê esse ambiente tanto do MCI e do ecossistema de inovação como um todo, mas como que você enxerga essa institucionalidade que existe hoje no Estado? E se você, principalmente vindo do Sul, provavelmente conheceu de perto ali o desenvolvimento de Florianópolis, né? O quão também a gente precisa de avançar para ser uma ilha de excelência na área de inovação e se concretizar eventualmente como um benchmark para o país como um todo nessa questão do ecossistema de inovação. De novo, é uma boa pergunta, uma boa reflexão. Teve uma vez que perguntaram sobre isso e a minha resposta é a mesma que eu vou te dar aqui agora. Acho que a gente precisa ter paciência. Porque a gente quer as coisas muito rápido, eu acho que tem que acontecer com uma velocidade, mas o Espírito Santo, as instituições estão fazendo o que é possível de ser feito. Aliás, eu acho que elas estão fazendo mais do que imaginava-se possível de ser feito. Então, o que a gente precisa ter é paciência, porque o resultado vai chegar. Só que quando a gente está falando de inovação, de construção de ecossistema, não é do dia para a noite. Santa Catarina, que foi o exemplo que tu me deste, tem mais de 30 anos que a coisa está acontecendo lá. A gente está falando de um trabalho que a Fundação CERT foi contratada pelo MCI para fazer em 2019. Então, é pouquíssimo tempo. A gente precisa agora continuar trabalhando, trabalha e confia. E aí, a paciência nesse processo, ela também precisa ser exercitada, eu diria. Porque a gente está colhendo já os frutos. Os frutos que a gente está colhendo, eles são grandes. Quando a gente olha e abre os jornais, abre os rankings, abre o Espírito Santo em capas, abre o Espírito Santo com um trabalho muito legal que a Apex tem feito também, de levar o nome do Estado, levar a potencialidade do Estado. Ricardo Frizeira, né? Eu acho que é um cara que tem promovido com... Ele tem sido muito genuíno na promoção do que ele faz pelo Espírito Santo. E eu acho que é isso que a gente tem que continuar incentivando que seja feito. E aí a gente tem um pouquinho dessa paciência de entender que os resultados estão sendo colhidos, já está começando, mas que vai ser colhido muito mais. Mas a gente não pode parar de praticar. A paciência não é agora senta e espera, não. Vamos continuar trabalhando, mas calma que o resultado está chegando. E já está chegando. A gente vê crescimento, Aracruz crescendo, Linhares crescendo, a gente vê Cachoeiro, né? E todos eles com seus ambientes de inovação, São Mateus. E isso é valor. E isso não aconteceu. Isso aconteceu, está acontecendo de 2020, 2021 para cá. Então, hoje eu acho que a própria cidade da inovação, né? Que ainda tem um timing aí para ela conseguir. Já tem o local, agora tem o timing do investimento. E vai acontecer. E, óbvio, outras coisas concomitantes. Mas a gente precisa ter mais paciência e entender que resultados de tudo que está sendo feito agora vão ser colhidos num médio e longo prazo. Com muito mais pujança, eu diria. Com muito mais resultado efetivo disso aqui ser um celeiro de startups. Mas está sendo feito. E acho que a gente já cresceu muito. E a gente precisa, na minha opinião, muito pessoal, aprender, às vezes, a valorizar as pequenas vitórias e não só o ápice do sucesso.
E eu acho que essa é a condição que eu me coloco hoje no Base 27, né? Todo dia é uma luta e uma vitória. Então, vamos também festejar aquilo que a gente já conquistou. Você citou algumas cidades, como Aracruz, Cachoeiro, Linhares. E a gente também tem a oportunidade de interiorizar esse movimento, né, de uma forma mais efetiva. Inclusive, de novo, o plano de desenvolvimento do ecossistema olhava também para a interiorização. Como que vocês, no Base, estão olhando para a potencial interiorização do movimento e essas oportunidades, aproveitando o crescimento de Aracruz, o crescimento de Linhares e tantas oportunidades que a gente tem para levar isso também para outros municípios? Quando a gente olha, assim, a gente já falou a gente chamou de um projeto de interiorização do Base 27 há algum tempo atrás. E a gente tem empresas mantenedoras que são dessas regiões. Então, não há um limitador com relação a elas estarem aqui. Mas quando a gente fala, o Base 27 vai estar presente nos outros municípios, a gente ainda não sabe se isso faz sentido. E eu não estou falando que não faz sentido a gente estar presente junto às empresas de lá. Mas talvez esses movimentos, e eu acho que é um pensamento que precisa ser refletido, esses movimentos precisam começar com a própria comunidade de lá. Talvez o Base 27 possa ser um benchmark, possa ajudar, a gente possa passar todo o conhecimento que a gente tem, e a gente já fez isso com outros hubs. O próprio o Bússola Hub em São Mateus é um hub que foi criado, Soma, que é uma fundadora do Base 27, estava à frente da criação, se espelharam muito no que a gente fez, até mesmo os documentos que a gente criou lá do início da fundação do Base, a gente divulgou para eles, né, mostrou como era, eles tiveram acesso a isso, para não precisarem fazer um trabalho desde o início. O Hub de Linhares, né, o Espírito Hub, eles estiveram junto como mantenedores, né? A TES foi mantenedora do Base 27 para estar plugada, entender esses processos, porque o Hub estava sendo criado. A gente, inclusive, no início pensou em fazer um trabalho em conjunto, voltou, porque não, precisa ser criado por eles. Eles precisam ter a questão do pertencimento ali, né? Disso é nosso, a gente precisa zelar por isso. Distrito 28 em Cachoeiro, eles vieram aqui no Base 27, a gente abriu tudo. O que funcionou, o que não funcionou, isso aqui a gente fez, deu errado, isso aqui a gente fez, tem que tomar cuidado. Então a gente, na verdade, acaba ajudando na criação, promovendo compartilhando o conhecimento, eu digo a transferência de ecossistema, né? A gente fala de transferência de tecnologia, legal. É a transferência de ecossistema. O que eu aprendi aqui, as dores que eu tive, eu posso te dizer o que aconteceu. Aí você vai entender, você vai por esse caminho, você vai por outro. E aí todos estão construindo seus ecossistemas. Eu acho que talvez a maior geração de valor do Base 27 é ajudar a transferir essa capacidade que a gente construiu no Base aqui na região, né, Vitória, região metropolitana, que eu acho que é onde a gente acaba se consolidando pela proximidade. E a interiorização, eu acho que tem esse viés, né, do apoio, da ajuda, do estou aqui, se precisar de mim, se precisar compartilhar, a gente compartilha. E talvez seja a gente entender que nós não concorremos, cada um tem uma vocação, e embora a gente possa ali olhar e ter algum sombreamento em segmentos, talvez seja o caso da gente entender como a gente trabalha juntos com esse... O próprio FindsLab, né, que é aqui mesmo em Vitória, então a gente tem um trabalho muito similar quando a gente fala de apoiar corporações e apoiar startups. Mas eu vejo que a gente pode muito mais se apoiar juntos, se ajudar, porque se o movimento, se o ecossistema estiver vibrando, a onda estiver boa, ela vai estar boa para os dois, vai estar boa para todo mundo. Se ela estiver ruim, vai estar ruim para todo mundo. Então, o que a gente quer é construir um ecossistema que todo mundo ganhe. E talvez essa tua pergunta, né, de interiorização, como a gente já faz. Só que a gente não faz diretamente estando lá com marca, a gente faz indiretamente ajudando a construir esses novos ecossistemas. Michele, por estar muito próxima da inovação e de como que as empresas mais tradicionais estão tentando também se manterem relevantes num mercado que está em constante mudança, com certeza você tem uma proximidade com o que há de tendências, quais setores de mercado estão sendo disruptados. Quais são essas tendências que você identifica em relação a determinados setores? Por exemplo, a bioeconomia, transformação digital em portos, ou enfim, o que você enxerga que no Espírito Santo, quando a gente fala que um dos objetivos é fazer uma diversificação da matriz econômica, isso passa por esses setores também.
que você tem enxergado de tendência e quem talvez está aí com uma ideia, querendo tirar do papel, pode observar que certamente vai conseguir surfar uma boa onda? Eu queria até complementar também, você falou muito de mantenedores ligados à logística, né? E a discussão sobre o fim do Fundap e como que isso vai transformar a nossa matriz econômica também está muito latente e diversos momentos tem se discutido isso também. Inclusive, por vezes, o turismo se tornou a bola da vez, por exemplo, sobre a ótica de ser a nova economia a puxar a economia capixaba. Então, fazendo gancho a isso também, como que a perspectiva de mantenedores também ligados à logística tem sido e esse olhar eventual de turismo também, se você está vendo algum movimento nesse sentido. A gente está vendo. O que eu vou te responder... À frente de um hub, há 5 anos, tudo vira tendência e morre rápido também. E aí, eu fico muito reflexiva de pensar, isso é uma tendência. Vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos estudar isso. Daqui a pouco não é mais uma tendência. Mas o que eu vou parafrasear aqui o professor Silvio Meira, lá do Porto Digital. Tem muita coisa acontecendo. E quem não olhar para a inteligência artificial, que eu acho que ali a gente tem várias ferramentas... E as pessoas precisam começar a entender o quanto isso vai impactar os seus negócios. E de quais ferramentas elas vão precisar lançar a mão. Quais ferramentas elas vão precisar realmente aprender a utilizar. Porque a empresa ela precisa ter o quê? O que o cliente espera? O cliente espera um resultado. É isso que ele fala. A empresa ela tem que ter um resultado para esse cliente. E aí ele até deu um exemplo muito legal... E que ele falou assim, quando uma pessoa busca uma geladeira, ela não está buscando a geladeira. O resultado que ela quer é resfriar a comida que está lá dentro ou congelar alguma coisa. Uma geladeira serve, porque alguém pensou numa geladeira, mas antes usava-se outra coisa. Então a gente precisa descobrir que resultado é esse que o cliente está esperando. E aí, quando eu olho para o meu ecossistema, quem que é o meu cliente, são as empresas que estão ali, eu preciso saber qual é o resultado que ela está esperando. Quando eu te falo que eu vou lá olhar o KPI dela para poder... É nisso que eu tô mirando, porque ela tá buscando um resultado e eu quero ajudar ela a atingir o resultado que ela busca. Isso para mim seria uma boa medida. Então, acho que as empresas, elas vão precisar se conectar, especialmente as grandes corporações. Porque elas levam uma certa, não digo desvantagem, mas elas têm menos velocidade no processo da mudança, porque é mais difícil você mudar um transatlântico do que uma lancha, né? Então, as pequenas e médias, talvez elas tenham mais flexibilidade nesse processo de mudança, apesar de parecer contraditório, porque quem tem mais recurso é a grande empresa, a velocidade delas é diferente. E é aí que eu acho que a empresa tem que olhar. Então, se eu for olhar hoje, te dizer uma tendência de mercado, qualquer uma, inteligência artificial, buscar quais são as ferramentas existentes que vão te ajudar a melhorar teus processos, a criar novos produtos, a gerar mais resultado para o teu cliente, ou buscar entregar o resultado que o teu cliente busca, é isso que vai te diferenciar desse mercado e é isso que vai fazer a tua empresa, de fato, se reinventar cada vez. Porque a gente, na verdade, eu não sou da área de tecnologia, né? Eu sou administradora, trabalhando na área de inovação. A gente que não é da área de tecnologia, quando estuda isso e vê o que tem, dá até um pouco de medo, né? O que vai acontecer no futuro, assim? Porque as empresas, as pessoas não estão entendendo muito bem. A gente não consegue, às vezes, ter um nível de compreensão tão grande do que está atendendo num primeiro momento, do que está acontecendo no primeiro momento. Só que isso vai disruptar, não não dois, não é a logística, mas é todos os mercados. Isso vai impactar fortemente. E quem não olhar para isso, ter esse cuidado. Lembra aquele negócio, né? Eu preciso aprender a reaprender, né? Ou desaprender para reaprender. É disso que a gente está falando. Então, esse olhar para essas tecnologias que estão sendo lançadas agora, né? Que estão vindo para esse mercado agora, é muito mais complexo. Então, não é só uma tendência, é algo que veio para ficar e agora eu preciso saber o que está chegando junto, para eu poder me conectar e eu poder realmente continuar competitivo, continuar relevante no mercado que está em constante mutação. Por isso que eu não olho, falei, né, ontem era uma coisa, hoje já é outra, mas isso é transversal a todas, então não dá pra gente descuidar disso.
E aí, eu acho que dentro de cada ecossistema, os próprios ecossistemas também vão ter que estar preparados para essas demandas. Então, hoje o Base 27, eu acho que assim como qualquer outro ecossistema de inovação, eles precisam ajudar essas empresas. Então, a gente precisa se preparar para que a gente possa ajudar essas empresas nessa transformação toda que está acontecendo no mundo, né? Não é só aqui no mercado brasileiro, não, mas no mundo de forma geral. E muitas empresas aí muito relevantes estão, não só no Brasil, mas no mundo todo, elas estão olhando para isso com muito cuidado, muito carinho. Michele, eu acho impressionante a clareza do posicionamento, né, que vocês colocam base, entendendo aonde está dentro do ecossistema, entendendo a leitura que tem que se fazer do mantenedor, do seu planejamento estratégico, os KPIs e como que você vai acelerar a inovação dentro de grandes empresas. Mas eu também fico pensando no desafio, olhando para a ótica da gestão interna do Base, de como é você também gerir todas essas atividades que lá vocês realizam. E aí, olhando para quase mais de 40 mantenedores, São mais de 40 certo? Mantenedores e patrocinadores. Que vão ter ali seus desafios, que naturalmente vão ter dores específicas, um ligado à liderança, um ligado à IA, outro ligado à eficiência de custo, outro ligado a acompanhamento de obra. Como que internamente vocês se organizam enquanto processo de implementação e de inovação? E também como que as pessoas que estão nos escutando podem, né, aplicar uma metodologia de acompanhamento, desde vamos dizer assim, da concepção de uma estratégia, de um caminho que eu quero percorrer para inovar, até efetivamente implantar ali as dinâmicas, né, que vocês implantam, os programas que vocês estão implantando, para gerar ali no fim do dia uma inovação, um novo negócio, uma nova nota fiscal, né? Como que eu posso, enquanto processo, e como que vocês gerenciam isso dentro do Base? Legal. Como eu falei, a gente está há 5 anos mudando todo ano a forma como a gente faz, porque nada no Base 27 de um ano para o outro é igual. Então, a gente está sempre melhorando, testando e tudo mais. A gente tem uma estrutura bem enxuta no Base 27, assim, então a gente está contando comigo, com as diretoras, somos 13 pessoas. Então, a gente tem que olhar para o cliente. Então, eu tenho pessoas que estão cuidando da comunidade. É essa pessoa que fica à frente, entendendo quais são os desafios que as empresas têm, e ela vai buscar essas soluções. Eu tenho, além de tudo, um espaço físico para cuidar, que esses mantenedores também utilizam esse espaço físico. Então, eu tenho back-office, né? Pessoas para estrutura, pessoas para administração e finanças. Eu costumo dizer para as empresas que estão lá com a gente é um hub, mas a gente tem as mesmas obrigações e o mesmo sistema que uma empresa tem que cumprir no mundo. Ela precisa ter seus relatórios, ela precisa fazer financeiro, ela precisa fazer marketing, ela precisa fazer administrativo, ela precisa pagar imposto, precisa pagar aluguel. Então, tem todo um processo de back-office. Mas quando eu vou gerar valor para o meu mantenedor, eu acho que uma das coisas que são importantes é entender quem são os perfis que vão estar à frente de cada projeto do Base 27. E a gente define isso sempre em planejamento estratégico. Eu monto os meus squads, né? Porque hoje eu tenho uma pessoa que é muito boa fazendo alguma coisa aqui, mas se eu tenho um outro projeto, uma outra oportunidade, a gente realoca de acordo com os projetos. E por ser muito enxuto, eu preciso ter muito cuidado, às vezes, de quem vão ser essas pessoas que eu vou contratar. Porque o recurso do Base 27 também é limitado. A gente pode parecer rico, né? O pessoal brinca, a gente pode parecer ter muito dinheiro, mas não tem. O Base 27, na sua estrutura jurídica, é uma organização sem fins lucrativos. A gente atua como um hub e gera valor para as empresas que aportam esse recurso. Então, tudo é reinvestido em projetos para essas empresas. Hoje, a gente organiza por portfólios de projetos. Então, as empresas, inclusive, elas têm acesso remoto a isso. A gente tem uma área onde elas conseguem colocar seus desafios, a gente recebe esses desafios, filtra, vê, e a gente ensinou com metodologia para elas. Isso é importante de dizer, que tu trouxe a pergunta, como elas podem, que metodologias elas podem utilizar e implementar. A gente até ensina isso, né? A gente tem workshops de metodologias que o Base 27 faz para o seu mantenedor, e um deles é definição de desafio, porque parece muito trivial quando eu falo assim, as empresas têm um desafio. Quando a gente pergunta qual é o teu desafio, elas têm muita dificuldade de explicar. Então, a gente montou um método
para que essa empresa consiga sentar, essas pessoas consigam sentar e definirem o seu desafio. E a gente faz workshop, a gente ensina, a gente mostra como faz. Então, hoje, esse desafio chega na plataforma de desafios muito peneirado, assim, muito destrinchado, para que a gente consiga entender qual é a melhor solução que vai ser plugada. A gente tem os workshops que as empresas participam. Workshop de Design Thinking, por exemplo. A gente já formou, no Base 27, já passaram 1.600 profissionais, mais de 1.600 profissionais das empresas que a gente formou. A gente conseguiu levar as ferramentas e as metodologias, por exemplo, de Design Thinking. Então, essas empresas hoje, essas pessoas hoje, elas sabem como pegar esse processo, entender quais são, qual é o processo, né, que elas têm que implementar, porque inovação é processo. A gente não sai fazendo nada. A gente tem método, a gente tem ferramentas e a gente utiliza essas ferramentas para isso. Então, o papel do Base 27 lá no seu pilar de conhecimento também é levar essas ferramentas. Então, acho que Design Thinking é, por exemplo, o tipo de ferramenta que quem quiser entender o que é, eu acho que ela é a mais difundida, inclusive, na inovação, e a partir dela, porque é uma abordagem também, né? Alguns chamam de método, algumas escolas chamam de método, outras chamam de abordagem, mas nesse processo você consegue plugar várias ferramentas de inovação para poder fazer cada parte desse processo acontecer, desde a concepção de uma ideia até a realização de um MVP. E aí tu tem ali o passo a passo, é um passo a passo. Então, essa seria, eu acho que uma boa ferramenta para quem não conhece já começar a olhar, porque isso é o princípio ali da inovação, do processo criativo e do processo de ter uma ideia implementada. Michele, é bem bacana porque a minha empresa fica dentro do prédio Base 27, que tem que virar mantenedor, então. É importante Fica fazer fica o convite aqui, né? Essa provocação na lata. Assim. A gente, né, de fato, participa de algumas questões, mas obviamente tem todo o contexto ali do Hub, mas acho bem legal a estrutura que foi pensada de forma muito fluida, os espaços compartilhados, os espaços para locação também, que eu imagino que são fontes de receita. Sim. Que são utilizadas no Hub para retroalimentar o próprio ecossistema de inovação. Então, isso é um benchmark de fato, assim, parabéns pela condução que vocês estão fazendo ao longo desses 5 anos, acompanho de perto ali como que isso tem, de fato, sido uma coisa muito mutável, né, ao longo do tempo, exatamente por essa adaptação. Inovação é isso, de estar aprimorando, às vezes começou de uma forma e hoje está de uma forma completamente diferente, mas o propósito continua sendo sempre impulsionar a inovação no ecossistema capixaba. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado por ter aceitado o convite, compartilhar a sua história junto com o Base 27 também. Tenho certeza que quem talvez não conhecia vai se interessar para conhecer os espaços, os programas e eventualmente ser fazer um benchmark, eventualmente ser um patrocinador, um mantenedor. E tenho certeza que vocês estão no caminho certo para que a gente possa ter aí em 2030 1.000 startups, que a gente vai ultrapassar isso, vamos chegar com certeza muito mais longe do que estão. Obrigado pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, foi uma honra, um prazer aqui falar com vocês, me senti super à vontade, falo, mas foi legal até para reflexão mesmo daquilo que a gente está fazendo no Base, né? Então acho que serviu até para mim aí levar para casa essas reflexões, muito bom. Reforçando os agradecimentos, Michele, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, pela clareza com que você explica, né, os pontos que foram abordados aqui. E, de novo, eu fico impressionado com a percepção, como a percepção do Base dentro do ecossistema é muito clara, né? Então, acho que você falou de ter paciência. Eu somaria não só ter paciência, mas ter também os atores com um viés muito claro de como que vão contribuir, como que cada um vai contribuir aí com um degrau, com um tijolinho ali, para a gente construir, vamos dizer, a ilha de Vitória, a ilha Espírito Santo, como uma referência em tecnologia e inovação. Reforçando, parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Foi um prazer. Bom, e você que chegou até aqui, se você não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora, assim como eu recebi o convite aqui. Estou te fazendo esse convite para se inscrever no nosso canal. Ativa também as notificações para você não perder nenhum episódio que a gente divulgar. Fica o convite também para maratonar todos os episódios anteriores que a gente já tem aqui no nosso canal. E se você acredita que esse episódio pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha também. Tenho certeza que assim como você já teve vários insights, essa pessoa vai se beneficiar desse episódio também. Queria agradecer aqui os nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim
e também a Fervo Digital, que está aqui hoje com a gente, o Daniel. A gente vai ficando por aqui, um abraço, valeu e até a próxima.